Oi, sétimo ano, tudo bom, meus queridos? Vamos lá para mais uma aulinha de língua portuguesa, tá bom? Um conteúdo bastante importante, muito tranquilo, tá bom? Não tem segredo nenhum. Também é outro conteúdo que já foi estudado. No sexto ano, nós vimos um pouquinho sobre isso aqui. Eu me lembro que foi no final do sexto ano, no finalzinho do ano. E agora nós vamos retomar, tá bom? Esse conteúdo que é muito importante, mais uma classe de palavras, né, da língua portuguesa, que é o advérbio e a locução adverbial. Os dois são a mesma coisa, só muda o nome por uma questão de número de palavras. Lembra de adjetivo e locução adjetiva? Verbo e locução verbal? Então, que também era uma questão do número de palavras, adjetivo, que é para dar característica, e a locução adjetiva também. O adjetivo é porque tem uma palavrinha para dar característica, né? Sala bonita. A sala é bonita. Bonita é uma única palavra, é um adjetivo. A janela é de vidro. De vidro são duas palavrinhas para dar característica e vira locução adjetiva. Então, estou dando exemplo com um adjetivo, tá vendo? Adjetivo quando tem uma palavrinha só. O adjetivo é porque é uma palavrinha só, a locução é porque tem mais de uma. Mesma coisa com verbo, né? Nós acabamos de ver aí no vídeo de segunda-feira, né, na aula de segunda-feira, locução verbal. Então, quando eu tenho só uma palavrinha para indicar uma ação, eu tenho um verbo, né, ação, fenômeno da natureza, estado, porque, né, o verbo indica não só ação, outras coisas também. Quando eu tenho dois verbinhos juntos, aí eu tenho uma locução verbal. E agora, com o advérbio, nós vamos ver que isso também acontece, tá bom? Então, não tem que se preocupar. São coisas diferentes? Advérbio e locução adverbial? De maneira nenhuma. É a mesma coisa, só depende do número de palavras. Gente, nessa apostila, nós estudamos bastante notícias, né? E uma das coisas que envolvem as notícias, que as pessoas querem saber, são as circunstâncias em que os fatos aconteceram. Então, eu vou contar um fato ocorrido, né? Que é uma notícia, um acontecimento. As pessoas vão querer saber em que circunstâncias esses acontecimentos ocorreram. Quais seriam essas circunstâncias? Sempre que se conta algo, as pessoas necessitam saber quando aconteceu. Olha só, aparece aqui, olha. Então, quando o fato ocorreu, onde que foi, como que tudo aconteceu. Então, quando eu tenho essas informações, né, para o quando, eu estou informando o tempo. Não é assim? Para o quando, eu informo o tempo em que aquele fato ocorreu. O onde é o lugar. Todo acontecimento se passa em algum lugar. E o como, o modo como tudo aquilo ocorreu. Ok? Então, essas informações, essas circunstâncias de tempo, lugar, modo, e entre muitas outras, porque são muitos os advérbios, né? São advérbios. É que no caso das notícias, nas reportagens também, esses aqui são os que mais aparecem. Tempo, lugar e modo, tá bom? Então, olha um exemplo que tinha lá na notícia. O módulo Philae tornou-se nesta quarta-feira, 12, a primeira espaçonave a fazer um pouso num cometa. Então, olhem bem o que nós temos aqui. A forma verbal dessa frase, que é o tornou-se, né? Vou grifando aqui, ó. É o tornou-se do verbo tornar-se. Nos informa que o fato noticiado já aconteceu. A expressão que informa quando o fato aconteceu é quarta-feira. Então, olha só. Nesta quarta-feira, posso pegar tudo aqui, ó. Tá me informando dia 12, é bem específico, né? Informando quando o fato aconteceu, ó, o quando.
E nós temos também, a frase também nos informa onde ocorreu o fato, onde que esse módulo tornou-se, né? Onde que ele pousou? Foi num cometa. Então, num cometa é o lugar em que o módulo pousou, tá bom? Então, aqui agora nós temos o lugar. Observe que as duas expressões indicam as circunstâncias em que a ação se deu. Portanto, elas estão relacionadas ao verbo, né? O advérbio. Olha o nome, gente. Advérbio. O que isso aqui parece? Ó, opa, marquei errado. Tentar apagar. Ou de novo. Ó, vérbio. Tira o i, tira o acento. O que fica? Verbo, não é? Vérbio é para lembrar mesmo de verbo. Porque uma das funções do advérbio é modificar o verbo, né? É para deixar a ideia mais específica. Então, olha só, o módulo Philae tornou-se. Quando que ele tornou-se? Quando que isso aconteceu? Quando que ele tornou-se a primeira espaçonave a fazer um pouso? Quando? Numa quarta-feira, que foi o dia 12. E onde que esse fato aconteceu? Num cometa, tá bom? Então, os advérbios, eles têm, uma das funções dele é modificar o sentido de um verbo. Quando eu digo assim, pessoal, imagina essa frase aqui. Eu estudo. Olha o verbo estudar, olha a minha frase. Eu estudo. Eu falo, legal, bacana, né? A pessoa escuta e fala, você estuda? Isso é bom, bacana. Agora, olha se eu digo assim, olha, eu estudo muito. Só de colocar a palavrinha muito, que é um advérbio que vai indicar uma intensidade, é o tanto que eu estudo. Tá vendo que já modifica o meu verbo estudar? Por quê? Quando eu falo estudo, para mim é algo normal. Tem na minha cabeça, Cristiane, né? Eu tenho algo que eu considero normal, até um certo tanto normal. Agora, quando você fala que é muito, você fala epa, né? A ideia já muda. Não é estudar naquele nível que eu imagino, é além daquele nível. Vocês compreendem isso? Então, se quiserem, anotem essa frase que eu acabei de falar. Eu estudo, ponto final. É uma coisa, não tem advérbio na minha frase. É lá, eu estudo, pronto. Agora, se eu digo eu estudo muito, o muito é um advérbio que indica intensidade. Vou escrever aqui, né, gente? Eu fico preocupada com vocês. Olha isso aqui, ó. Eu estudo muito. Olha lá. Então, o que nós temos? Epa, isso aqui sempre acontece, gente. O muito, olha, ele está modificando o verbo estudar. O muito é um advérbio, vou abreviar, ó, ADV, de intensidade. Tá bom? O muito. Por que ele é intensidade? Porque ele indica o tanto. Em que intensidade você estuda? Muito, pouco, mais ou menos? Não, é muito. Então, modificou, porque estudar é uma coisa, estudar muito é outra. Tá? Então, eu coloquei essa frase para vocês entenderem essa questão de que o advérbio modifica o verbo, tá bom? Então, olha só, olha, ele tornou-se nesta quarta-feira e isso ocorreu num cometa. Aqui nós temos uma expressão, porque expressão é quando é mais de uma palavra. Aqui tem 3 palavras. Num cometa, tem 2 palavras. Então, uma expressão indicando lugar e uma expressão indicando tempo. Os dois, nesse caso, o que eu falei lá no início? Isso aqui seria uma locução adverbial de tempo, porque tem mais de uma palavrinha. Num cometa, seria a locução adverbial de lugar. Tá vendo?
E o muito que eu escrevi aqui, que é uma palavrinha só, é o advérbio. Ah lá, a questão. Quando é uma palavra só, eu chamo de advérbio. Duas ou mais, locução adverbial. Certinho? Olha outro exemplo. Após viagem de 10 anos, nave faz aterrissagem inédita em cometa. Gente, já está em negrito aqui para a gente. Olha só, o após viagem de 10 anos vai me indicar o tempo em que a nave fez a aterrissagem. Ah lá, né? Então, está ligado ao verbo fazer. Então, quando que a nave faz a aterrissagem inédita? Quando que ela fez, né? Considerando que isso já aconteceu? Após viagem de 10 anos. Quando eu pergunto quando, eu quero saber o tempo. E essa aterrissagem foi feita onde? Em cometa. Então, em cometa é o lugar. Vou escrever aqui para vocês perceberem as perguntinhas do advérbio, né? Então, ó, aqui eu perguntei quando. E também nós perguntamos onde, tá bom? Então, ela faz. Deixa eu ajeitar primeiro, antes de fazer as minhas flechinhas. Quando? Após viagem de 10 anos. Onde? Em cometa. Tá bom? Por isso, se eu pergunto onde, eu quero saber o lugar. Se eu pergunto quando, eu estou indicando o tempo. Certo? Ah, professor, e para o muito? O que eu pergunto? Eu estudo. Que tanto? Que tanto que você estuda? Muito. Tá vendo que o de intensidade eu quero saber o tanto. Tá vendo? Esse quadro explica o que eu já falei. As palavras ou expressões que modificam os verbos, indicando circunstâncias de tempo e de lugar, são chamadas de advérbios ou locuções adverbiais. Gente, lembrando, advérbio não indica só lugar e tempo, tá bom? Advérbio pode indicar, como eu mostrei no meu exemplo, intensidade, modo, afirmação, negação, dúvida, tá bom? A lista é bem grande. É que como nós estamos agora tratando de notícia, na notícia o lugar e o tempo são os que mais se destacam, tá? Então, os advérbios, se a circunstância está expressa por uma só palavra. Olha só, uma só palavra. Exemplo, ontem. Ontem indica o tempo e é só uma palavrinha. E as locuções adverbiais, se a circunstância está expressa por mais de uma palavra. Exemplo, em uma nave espacial. Isso aqui indica o lugar. E para indicar o lugar, precisou, olha só, 4 palavrinhas. Aqui é uma expressão, tá bom? 4 palavrinhas formam uma expressão. Releia o trecho. Talvez o Philae tenha tocado o chão, voltado a flutuar e descido novamente 2 horas depois. Olha só, a palavra novamente está ligada à circunstância de tempo em que a ação foi realizada. Qual foi essa ação? Que ele tinha descido, né? Tenha descido. Então, talvez o Philae tenha tocado o chão, voltando a flutuar e descido novamente. Olha o descido. Ele já tinha descido e isso aconteceu de novo. Então, a palavra que indica a circunstância de tempo também é um advérbio, tá? Ele estava falando de lugar e aqui novamente, de tempo. O novamente, quando que isso aconteceu? De novo, novamente, é o tempo. Os pais afirmam que o importante é os meninos irem bem na escola. Nessa frase, o advérbio bem, acrescentando ao verbo ir, né? Acrescentado, perdão, ao verbo ir, indica o modo como a ação é realizada.
Como que eles vão na escola? Eles vão bem. Então, bem está indicando o jeito, o modo. Indicou modo também é advérbio. Né? Então, aqui a gente está vendo o novamente indicou quando que ele desceu novamente, então a ideia de tempo. O bem, o jeito que eles vão à escola, ó, tá ligado ao verbo ir, está modificando o verbo ir, mas o bem agora indica modo, não é tempo, não é lugar, tá bom? Olha um outro exemplo. O importante é os meninos irem muito bem na escola. Nesse caso, nós temos dois advérbios, o muito, que indica a intensidade, e o bem, que é o modo, né? Então, olha o que ele explica. Nesse contexto, a palavra muito está indicando a intensidade da ideia expressa pelo advérbio bem. Tá, ir bem, lembra o que eu disse lá no meu exemplo, na página de cima? Né? Estudar é uma coisa, estudar muito é outra. Ir bem na escola é uma coisa. Agora, ir muito bem, você fala, epa, já está num grau mais avançado. Então, dessa vez, o muito está modificando um outro advérbio, que é o advérbio bem. Ou seja, pessoal, o advérbio, ele muda a ideia do verbo, por isso que ele chama de vérbio, e ele muda também a ideia de outro advérbio, tá bom? Ele pode, vou voltar, que eu quero ver se vocês entendam bem. Ir bem na escola é uma coisa, ir muito bem é outra. Então, agora o muito, ele está ligado ao bem, tá bom? Que é um advérbio. O bem é ligado ao verbo ir, e o muito ao advérbio bem. Olha só. Mas, gente, vocês não precisam ficar apavorados. Nossa, professora, ele se liga a verbo, ele se liga a advérbio. Só pensa assim, ó, para facilitar a vida de vocês. O advérbio ou locução adverbial são palavrinhas que indicam circunstâncias, ideias, né? De tempo, lugar, modo, afirmação, negação, dúvida. Tudo bem? É isso que eu quero que vocês fiquem atentos, né? As definições, o que me importa é que vocês entendam o que é um advérbio, o que é uma locução adverbial, ok? Olha só, os advérbios de intensidade, estou aqui agora, também são empregados para modificar adjetivos. Nossa, mãe! Então, advérbio modifica verbo a outro advérbio ou então adjetivo. Ele pode mudar também o sentido de um adjetivo. Olha a frase, o custo total do projeto foi elevado. Ok, elevado é um adjetivo, é uma característica, não é? Não esquece disso, gente, escrevam aí, ó. Elevado é um adjetivo, é uma característica. Vou abreviá-la. ADJ é adjetivo, ADV é advérbio. Então, elevado é um adjetivo. Olha nas frases. Vamos modificar o sentido do adjetivo elevado? O custo total do projeto foi muito elevado. Epa, olha lá, ó, olha o muito, que indica a intensidade. Ser elevado, um preço elevado, eu já falo, nossa. Agora, quando eu falo quando é muito elevado, você fala, meu Deus. Né? Então, o muito, ele modifica... Epa, gente, espera aí. O muito, ele modifica o adjetivo elevado. O custo total do projeto agora foi extremamente elevado. Extremamente é mais que muito, não é? Ó, mas continua se referindo ao adjetivo. E demasiadamente, gente, é tudo o mesmo sentido de muito, tá? Extremamente, demasiadamente, quer dizer que é muito, muito, tá bom? A palavra demasiado. Ó, também, nossa, que setinha horrorosa, também se refere ao adjetivo elevado, ok?
Então, meus amores, os três aqui, olha, muito, extremamente e demasiadamente, são advérbios de intensidade. Tanto é que está escrito, ó, observe como o adjetivo elevado sofre alterações de intensidade de acordo com o advérbio que o acompanha. A intensidade vai aumentando, né? Do muito já tinha aumentado, extremamente é mais ainda, demasiadamente é mais ainda, tá? Então, olha o que diz no nosso Hora de Organizar o que estudamos. O advérbio é uma classe de palavras que pode acrescentar circunstâncias ao verbo, ao adjetivo ou a outro advérbio, tá? No meu exemplo, vou voltar. Eu estudo muito. O advérbio modificou o verbo estudar, modificou o verbo. Vou voltar aqui agora. O importante é os meninos irem muito bem na escola. Tô aqui, ó. O bem agora, ele está modificando, o muito está modificando o advérbio bem. Agora, o muito modificando o advérbio bem. E nos últimos exemplos aqui, nós temos o advérbio modificando o adjetivo, tá bom? Então, um exemplo de cada. Um exemplo com verbo, advérbio e adjetivo, tá bom? Vamos lá, olha aqui o nosso quadrinho. Exemplos, gente, a lista é imensa, imensa. Advérbios de tempo, agora, hoje. De lugar, aqui, lá. De dúvida, talvez, acaso. De negação, não, nada. De intensidade, muito, bastante. E de afirmação, sim, certo. Tá vendo? Mas a lista é muito grande. Analisando a frase, vocês vão se dar conta, vocês vão falar, essa palavrinha dá ideia de tempo, essa dá ideia de intensidade, ok? Então é isso, pessoal. Assistam com atenção. Qualquer dúvida, procurem mais vídeos na internet, no YouTube, ou entrem em contato comigo, me chama pelo WhatsApp, tá bom? Que eu respondo para vocês. Beijo, meus amores.